Mais uma excelente matéria da revista norueguesa Josimar.com. A questão dos 3,6 bilhões de dólares. Documentos vistos por Josimar sugerem que a 777 Partners deviam um total de 3,6 bilhões de dólares americanos aos credores no verão de 2023. Pagamentos vencidos relacionados com dívidas, totalizando mais de 145 milhões de dólares, levantam novas preocupações sobre as finanças do grupo norte-americano e a sua carteira de clubes. Por Felipe Auclair e Paul Brown. Não há nada de incomum numa empresa do tamanho da 777 Partners pedir empréstimos às dezenas, ou mesmo a centenas de milhões, em circunstâncias excepcionais. Há algo incomum, no entanto, na escala de seus empréstimos pouco antes de fecharem um acordo para comprar o Everton. De acordo com documentos aos quais Josimar teve acesso, a dívida corporativa da 777 era de 3,6 bilhões de dólares no verão de 2023, muito mais do que se pensava anteriormente. Conforme explicado por Josimar, a empresa com sede em Miami passou a contar cada vez mais com a generosidade do financiador Kenneth King para financiar suas operações nos últimos anos. Estima-se que King, através das empresas que controla sob a bandeira CAP, tenha fornecido a 777 pelo menos bilhões de dólares em empréstimos a taxas de juro tão elevadas como 15%. Mas King não era a única fonte de crédito da 777. Dos credores cujos nomes aparecem em um dos novos documentos aos quais Josimar teve acesso, um nome e um número saltam da página. Credige, subsidiária integral do National Bank of Canada, a quem a 777 Partners deviam 1,22 bilhão de dólares americanos em meados de agosto de 2023. Este número é, de certa forma, o maior e principal em circulação na página. A Credige se descreve como uma empresa financeira global especializada business to business que investe em ativos relacionados ao consumidor. Na prática, compra dívidas em dificuldades, principalmente nos Estados Unidos. O National Bank of Canada, o sexto maior banco do país, comprou uma participação majoritária na Credige em 2006 antes de aumentá-la para 80% e depois para 100% no final de 2020. Quando o presidente e CEO Louis Vachon foi citado dizendo que estava orgulhoso do desempenho da Credige e que superou em muito nossas expectativas de crescimento e retorno. Foi colocado a Josimar que este valor de 1,22 bilhões era um empréstimo feito contra um grande pacote de assentamentos estruturados empacotados pela 777. Credige não respondeu ao pedido de esclarecimento de Josimar, mas num conjunto de dados financeiros para 2021, também visto por Josimar, esta dívida com a Credige era na verdade ainda maior, em 1,418 bilhões com a garantia do empréstimo descrita como liquidações estruturadas e recebíveis de loterias. Grande parte do dinheiro inicial da 777 foi ganho em acordos estruturados, que são anuidades normalmente pagas para liquidar reclamações de danos pessoais. Mas tem se mostrado motivo de polêmica para o escritório, como mostrou Josimar. Situação crítica. Em agosto de 2023, esta dívida com a Credige representava 1/3 dos 3,6 bilhões de empréstimos totais da 777 neste momento, um total que não seria necessariamente preocupante por si, só se as finanças do grupo fossem suficientemente saudáveis para sustentar esse nível de dívida e servi-la em conformidade. Este não parece ser o caso. De acordo com os dados que Josimar viu no verão passado, os pagamentos vencidos, ou seja em atraso, do serviço da dívida, da 777 aos seus credores corporativos totalizaram 147,2 milhões de dólares americanos, dos quais 52 milhões eram devidos apenas à ACAP. Os credores dos seus clubes de futebol, que não constavam da lista, também estão em atraso. Outro conjunto de dados mostrou aos fornecedores do Standard de Liège um total de 4,4 milhões de dólares atrasados durante pelo menos 240 dias, 8 meses, além da data de pagamento acordada, enquanto um empréstimo de 4 milhões de dólares do antigo proprietário do clube, Bruno Venanzi, permaneceu por pagar, acrescendo juros na medida em que um dos documentos qualificou aquela situação como crítica. 6 meses depois, Josimar entende que esse empréstimo ainda está pendente. Estes são números preocupantes quando, de acordo com a mídia belga, não é de forma alguma um dado adquirido, que o regulador da Liga dará ao Standard a licença necessária para competir na elite belga em 2024-25, especialmente porque entendemos que a 777 Partners e sua irmã a empresa 600 Partners ainda não produziram contas auditadas para 2020, 2021 ou 2022.
O presidente executivo do Standard de Liège, Pierre Locht, não respondeu às perguntas de Josimar. Os novos dados que analisamos também confirmaram que os clubes controlados pela 777 estavam tendo muita dificuldade para pagar seus funcionários em dia, seja no Standard, no Gênova ou no Vasco da Gama, onde restava US$ 1 milhão que deveria ter sido liquidado no início de junho de 2023, não pago mais de 2 meses depois. Muito piores foram as perdas que se esperava que esses 3 clubes sofressem nos meses seguintes. No outono de 2023, Standard, o Gênova, que também não respondeu às perguntas de Josimar, e Vasco da Gama, foram projetados para ficarem respectivamente 24, 28 e 34 milhões de dólares no vermelho, sem nenhuma perspectiva óbvia de uma melhoria repentina em seus saldos. Não se esperava que o clube de basquete London Lions da 777 tivesse um desempenho melhor, com um saldo negativo de pouco menos de 10 milhões de dólares, no dia de Todos os Santos. De onde pode vir o dinheiro? Pode ter sido possível ao 777 restabelecerem o equilíbrio nos meses que decorreram desde então, mas novas fontes de financiamento parecem estar a tornar-se cada vez mais difíceis de encontrar. O rebaixamento pela agência de crédito Best do seu braço de resseguros, 777RI, sediado nas Bermudas, de razoável para fraco, no mês passado foi um golpe por si só. A 777RI tinha sido um fornecedor constante de fundos para a operação de alguns de seus ativos mais problemáticos, incluindo a companhia aérea econômica Flair, que, ao contrário dos vazamentos ecoados em alguns meios de comunicação, falhou em sua tentativa de fusão com outra companhia aérea econômica Linkies em fevereiro, e seu portfólio de clubes de futebol. Mas isso não era tudo. Sob pressão do rebaixamento, um dos principais apoiadores da 777RI anunciou que iria sair totalmente do relacionamento e que, dentro de 45 a 60 dias, recapturaria todos os negócios. Esse apoiador não é outro, senão o próprio Kenneth King, que anunciou sua decisão durante um webinar do qual Josimar participou. Se, como ele afirmou, o rebaixamento da 777RI pela Invest foi apenas um pouco de ruído, no setor de resseguros foi um pequeno ruído, que foi alto o suficiente para ser ouvido em todo o mundo do futebol, inclusive em Goodson Park. Isso porque, conforme relatado por Josimar, são King e a CAP que estão financiando a compra do Everton pela 777, com empréstimos para capital de giro, feitos ao clube pelas empresas ACAP. Um participante tentou levantar esta questão com King em uma breve sessão de perguntas e respostas no final de seu webinar, perguntando: o ACAP tem exposição à planejada aquisição do Everton Futebol Clube? Em vez de responder à pergunta, junto com várias outras, King encerrou a ligação antes do previsto. O problema para King com a recaptura dos ativos das suas empresas da 777RE, porém, é que isso requer a aprovação da Autoridade Monetária das Bermudas e da Comissão de Seguros do Utah. Josimar revelou que ambos os órgãos reguladores lançaram investigações nas quais foram feitas perguntas sobre o relacionamento da ACAP com a resseguradora. Não é um dado adquirido que a aprovação será concedida. Mas King não é o único credor ou parceiro de negócios que está atualmente tentando se desligar da 777RI e de seus relacionamentos com as subsidiárias da 777 Partners. Múltiplas fontes disseram a Josimar que a Silac Insurance Company, com sede em Utah, que ajudou a fornecer um grande empréstimo à companhia aérea econômica Flair, da 777, que já foi amortizado, e teve 923 milhões de dólares em ativos cedidos, ou seja, investidos na 777RI. A partir de 31 de dezembro de 2021, faz o mesmo. Uma razão para isso pode ser que os próprios Silac foram rebaixados de estável para negativo pela Invest em dezembro passado, e foram então colocados sob revisão com implicações negativas no início de fevereiro de 2024 devido ao seu negócio de forte dependência de resseguros, incluindo da 777RI. A Silac começou em 2020 como novo nome da Equitable Life e Casualty Insurance Company, licenciada em 47 estados dos Estados Unidos e focada em seguros de vida e saúde para idosos, antes de entrar no mercado de anuidades. E o Dene Capital Management, uma gestora de ativos focada no crédito, desde então adquiriu uma participação na Silac como parte de uma aliança estratégica de longo prazo entre as empresas.
O presidente e CEO da Silac é o empresário de Indiana, Stephen Hilbert, ex-parceiro de negócios de Donald Trump, que certa vez vendeu ao ex-presidente dos Estados Unidos uma mansão no Caribe e que fundou a empresa americana de seguros e finanças Conseco Inc., que faliu em 2002. Com dois dos seus principais parceiros a desfazer a sua relação com a 777RE, o negócio que foi descrito como a âncora do discurso de vendas da 777 aos investidores em 2021, é fácil perceber por que foram levantadas preocupações. Outros dados vistos por Josimar indicam que a 777 pretendiam colmatar o déficit de agosto garantindo um total de 1,2 bilhões de dólares em novos investimentos, nomeadamente levantando capital com a ajuda da Tifose Capital. Vander tinha mencionado algumas centenas de milhões, numa entrevista ao Financial Times, garantindo novos empréstimos e acordos de refinanciamento, incluindo uma proposta de acordo com o Citibank, no valor de várias centenas de milhões, e vendendo dois dos seus ativos, MetLife Insurance e Sutton National, por um total de 345 milhões. Nenhum desses planos parece ter se concretizado ainda. Alguns meios de comunicação empresariais relataram que a MetLife, propriedade da afiliada a 777, Brickell Insurance Holdings LLC desde 2020, havia celebrado um acordo definitivo com um investidor privado não identificado em setembro de 2023, mas nenhum anúncio oficial foi feito ainda, mais de 5 meses mais tarde. Quanto a Sutton National, as informações recebidas por Josimar sugerem que o potencial comprador, que se acredita ter sido a empresa Charles Bunn Partners com sede em Boston, abandonou agora o acordo. Quando questionado sobre estas operações planeadas, um porta-voz da 777 disse a Josimar que foram encontrados compradores tanto para MetLife como para Sutton National, mas recusou-se a comentar os detalhes destas transações, alegando confidencialidade. Este porta-voz também nos disse que a 777 Partners não solicitou uma injeção de dinheiro ou capital do Citibank, e que o aumento da Tifose Capital foi suspenso e só será reativado se, e quando a aquisição do Everton FC for assinada pela Premier League. A 777 também não quis fazer mais comentários quando Josimar lhes perguntou sobre discussões que supostamente teriam ocorrido com o financista norte-americano e proprietário do Birmingham City FC, Tom Wagner, com quem Vander foi visto conversando em Londres, no Business of Football Summit do Financial Times, 2024. Wagner é cofundador da Knig Tead Capital Management e co-presidente da Knighthead Annuity e Life Assurance Company, entidade registrada nas Ilhas Caimã, cuja empresa também mantém relacionamento com a Silac. Em qualquer caso, pouco ou nenhum dos 1,2 bilhões que se esperava que trouxessem algum oxigênio para as operações dos parceiros da 777 parece ter sido bombeado até agora. Por que Everton? A mesma questão surge novamente se em agosto passado, a situação da dívida na 777 Partners era tão preocupante, e as perspectivas de obtenção de novos financiamentos eram tão urgentes, como é que eles conseguiram chegar a um acordo para comprar o Everton, apenas algumas semanas depois em setembro, e que desde então conseguiram fazer empréstimos ao clube de cerca de 200 milhões de libras esterlinas. Eles nem sequer são o primeiro credor na fila, caso a espera pela aprovação dessa aquisição pela Premier League se revele infrutífera, e, dados os problemas financeiros do Everton, não há garantias de que eles verão todo o seu dinheiro de volta, dinheiro que tiveram que pedir emprestado em primeiro lugar. Isto representa um empreendimento muito arriscado que pode ser interpretado de duas maneiras, ou como uma demonstração de confiança, coragem e determinação, ou como o último lance de dados de um jogador que perdeu em quase todas as mesas em que já se sentou. Observação 1. Embora a 777 se tenha recusado a comentar esses números quando contactados por Josimar, um porta-voz do grupo disse-nos que estes estavam muito errados, sem revelar quais eram os números corretos. Observação 2. Os fornecedores do Red Star FC também deviam dinheiro, mas por uma quantia modesta, 24 mil dólares americanos, e só esperaram mais 3 meses na época. Dado seu volume de negócios modesto, a franquia de basquetebol London Lions teve o pior desempenho em termos relativos. Suas contas não pagas aos empreiteiros ascendiam a 385 mil dólares, enquanto 1,4 milhões em impostos estavam então vencidos.
Observação 3. Desde então, Allen Keys encerrou as operações e obteve uma ordem inicial de proteção ao credor do Tribunal de Kings Bench de Alberta. Observação 4. De acordo com o especialista da indústria de resseguros, Matt Zagula, a exposição da Silaca ao 777R ascende agora a 1,42 bilhões de dólares americanos.